Salve pessoal, tomara que esse microfone não pare dessa vez. Estamos aqui para falar de mais uma derrota. O Corinthians jogou 7 vezes como mandante nesse Campeonato Brasileiro e perdeu 6. O Corinthians esse ano só ganhou um jogo fora do estado de São Paulo, que foi contra o Liverpool do Uruguai. Só. As duas outras vitórias que a gente teve fora de casa foi na Vila Belmiro e no Morumbi. Tá? Então aí dá pra gente perceber que o Corinthians tem um problema grave quando sai de casa. Grave, principalmente quando sai de estado, né? Mas vamos falar do jogo. O tabu de 5 anos foi pro saco. Desde 2018 que eles não perdia lá, na Arena da Baixada. Né? 5 anos, com 4, não, 19, 20, 21, 3 vitórias e um empate nos últimos 4 jogos. E hoje a gente perdeu. Perdeu de 1-0, uns dizem que era para ser mais. No segundo tempo talvez pudesse ser menos. Então, vamos fazer alguma análise do jogo, como diria Jack, em pedaços, né? O Corinthians começou tomando uma pressão que não pode tomar, de cara. Com a famoso abafo inicial que, principalmente o time que tá jogando em casa, tenta fazer o gol logo de cara pra já colocar o jogo na sua rota. O Corinthians sofreu e o Corinthians paralisado, sem saber o que fazer. Nos 7, 8 primeiros minutos. O gol não saiu, para nossa sorte. Poderia ter saído. Aí o Corinthians consegue dar uma respirada. Diferentemente das outras derrotas, a gente não viu um Corinthians entregue, eu não vi buracos, eu vi o meio campo trocando a bola, o Corinthians tentando chegar, mas a bola não chegava no ataque. Mas pelo menos a gente viu o meio campo ocupado, tal. Aí num lance, num cruzamento, numa infelicidade ali do Matheus Bidu, saiu o gol do Atlético Paranaense. No momento talvez que o Corinthians estivesse melhor no primeiro tempo. O melhor momento do Corinthians no primeiro tempo, o Corinthians estivesse melhor no jogo. O primeiro tempo foi todo superior do Atlético Paranaense. Mas o melhor momento do Corinthians no primeiro tempo foi o momento que a gente tomou o gol. Aí foi pro abafa, na sequência o Cássio faz um milagre. Depois o juiz chega a dar o segundo gol para o Atlético Paranaense, mas a bola não entrou, né? E termina o primeiro tempo com 1-0. Muitos falam, não, era para ter sido uma goleada, tal, tudo. Concordo que o Atlético Paranaense foi bem melhor no primeiro tempo, tal, mas eu não vi um Corinthians totalmente inoperante, o Corinthians entregue, como foi, por exemplo, no jogo contra o Botafogo. Entendeu? Eu vi um Corinthians que pelo menos se propôs a jogar, tá? Aí o Corinthians começa o segundo tempo, começa bem melhor, mas o Corinthians tem muita dificuldade na ligação, na criação de jogadas. O Corinthians tem muita dificuldade, sabe? Não é pouco. Quando não tem o Renato Augusto, tomara que o Matias Rojas consiga fazer isso. Tanto que o Juliano entrou e melhorou a qualidade do Corinthians na chegada, mas mesmo assim, ou é chute de fora, ou é chuveirinho dentro da área. O Yuri Alberto não tem mais espaço para tabelar com ninguém, porque ninguém se aproxima dele. E o nosso gol parecia estar maduro, né? A gente começou a martelar, mas faltou alguma coisa. Sabe que falta alguma coisa? Talvez uma ligação melhor, talvez o Roger Guedes um pouco menos fominha, que eu falo, ele tá fazendo uma temporada maravilhosa, mas tem que ser criticado em alguns momentos. O Michael não tem a menor condição de ser titular do Corinthians, o Rony é triste também, o Fausto Vera faz bastante falta, entendeu? Você querendo ou não, sem o Fausto Vera e sem o Renato Augusto, o Corinthians ele já tem um meio campo capenga, aí ele inexiste. E mesmo assim o Corinthians jogou até melhor com o Atlético Paranaense no segundo tempo. Né? Talvez o empate tivesse sido um resultado mais justo. Já no finalzinho do jogo, o Cássio faz outra defesa tal, mas aí já no abafa, né? Quando o Corinthians vai pro desespero. Mas o Corinthians alça a bolas para a área, o Corinthians tem bastante faltas laterais. Significa o quê? O Corinthians faz um contra um, o que não vinha fazendo. Né? O Pedro, quando entrou, fez isso muito bem, o Biro fez isso muito bem, o Wesley entrou e fez isso. Roger Guedes fez isso muito, o Yuri Alberto fez isso, mas apesar de não ser a função dele, de você pegar a bola na ponta, no bico da área e partir num contra um.
E talvez o empate no jogo de hoje tivesse mostrado um pouco melhor o que foi o jogo. O Corinthians não fez uma partida pavorosa hoje, não. Hoje não. Entendeu? A campanha é pavorosa. Esse é o problema. Perder para o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada por 1-0 não é um resultado pavoroso. Até o líder do campeonato, o Botafogo, perdeu. Perdeu acho que de 2-1, 3-1, sei lá. Então não é pavoroso. Pavoroso é a campanha. Entendeu? Então, hoje eram pontos que, se viessem, eram um lucro. Não vieram. Então, agora, os pontos na arena a gente vai ter que buscar. Tá? Então, não foi um dos piores jogos do Corinthians na temporada. Eu vejo, pelo menos, o time um pouquinho melhor do que estava antes dessa parada. A gente não vê aquele buraco, aquele time bagunçado. Você entendeu? E eu gosto dessa molecada na ponta da área no 1 contra 1. Mas falta uma armação, porque essa não pode ser a única jogada do time. Se você tem um Vinícius Júnior, se você tem um Neymar, se você tem um Mbappé no seu time, é outra história, que você sabe que ele vai resolver o jogo para você fazendo isso. Quando você não tem, você tem que ter uma segunda alternativa. A segunda alternativa é o quê? É com o meio campo trocando passe. É um meio campo pifador, que o Corinthians não tem. Entendeu? O jogo contra o Bragantino deve ser o último jogo sem ainda a estreia do Matias Rojas. E talvez o Renato Augusto volte em breve. Com os dois já a tendência, o Fausto Vera deve voltar em breve também. Então a tendência é o Corinthians ter um pouco mais de troca de passe no meio campo. Entendeu? Que isso faz muita falta. E o Maicon erra demais. Demais, demais, demais. Quando tenta chegar na frente, ele erra. Quando ele tá com a bola no pé, ele erra. Realmente o Maicon é irreconhecível. Ele não tem a menor condição de ser titular. Menor condição. Entendeu? Aí no segundo tempo o Luxemburgo, até gostei de algumas alterações que ele fez, né? Ele tirou o Rony, eu falei, o Juliano melhorou um pouco, tá? Ainda tá longe de ser um Juliano que vai ajudar alguma coisa, mas melhorou um pouco. Ele tirou o Bidu e pôs o Fábio Santos, aí essa, mais ou menos, o Bidu não fez um grande jogo, mas também não acho que foi tão mal assim, a ponto de sacar ele no intervalo, talvez para se marcar um pouco. O Fábio Santos começa um pouco perdido, depois ele melhora um pouco, mas não sei se era uma alteração que eu faria. Aí entre os meninos, entre o Matheus, o Wesley e o Pedro. Aí eu gostei, né, de 1 contra 1, da forma da chegada. O Matheus tenta dar um pouco de lucidez no meio campo, ainda é meio cru para isso, mas vai ter o momento dele. Tem que jogar mesmo, tá certo, tem que jogar. Tem que queimar cartucho, que essa é a minha experiência, entendeu? O Biro fez uma partida que eu gosto do Biro. O Biro tá virando uma válvula de escape no Corinthians, tanto defensiva quanto ofensivamente, entendeu? Ele tá recompondo muito bem. É um jogador que eu acho que dificilmente vai perder a vaga de titular, né? Ele não é aquele ponta que eu pensei que ele fosse, mas ele joga aberto às vezes ele fecha para recompor. Ele é um jogador multifacetado. Muita gente falando que o Pedro é a grande revelação do Corinthians, que pode ser vendido tudo, mas eu acho que o Biro desses jogadores que subiram é o que mais me chama a atenção. Para mim é o mais interessante, né? Jogou na seleção, tudo, fez golaço lá do sub-20 e parece pronto já, entendeu? É um jogador aí que o Corinthians tem que cuidar muito bem e vai render bastante frutos, entendeu? Mas o Corinthians precisa melhorar esse meio de campo, não tem jeito. Não tem jeito. Já tem o Matias Rojas, o Coedjar talvez chegue, a gente não sabe ainda. Talvez chegue algum outro jogador. E precisa melhorar esse meio campo. Então, a única maneira é contratando. Não tem jeito, entendeu? Jogadores com qualidade no passe, principalmente, né? Para marcar, para desarmar, para quebrar, a gente tem. A gente precisa de alguém que construa. E é difícil, é complicado achar no mercado. O Lanzini, meio argentino, tá livre no mercado. O Vasco tá querendo ele. Esse é construtor.
Eles têm bom passe. E aí? Seria uma grande contratação, hein, Duílio? Então é isso. Né? O resultado de hoje não é assustador, não é desesperador, não é nada anormal, mas pô, a gente fica frustrado porque, poxa, a gente não perdia lá 5 anos, tal, mas o time vem evoluindo e pode trazer mais coisas. Agora a gente tem o Liverpool, o jogo a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que o Vanderlei vai poupar algumas peças. Não sei se o Roger Guedes começa jogando. Acho que algumas peças é capaz dele alterar. Mas é um jogo que a gente não pode perder. A gente tem que pelo menos empatar para ir para a Sul-Americana. Porque a Sul-Americana é um título possível. Tá? Então não é inventar de perder do Liverpool, porque aí seria um vexame. Aí garantindo essa vaga na Sul-Americana, aí a gente vai pensando aí mais para frente no que vai ser feito. Aí depois da semana que vem já abre a janela. Aí já vão poder jogar, por enquanto, o Rojas e algum outro reforço que o Corinthians conseguir contratar. Entendeu? Então a expectativa é de melhora. Tá? Mas o time melhorou muito dessa parada para a Copa para hoje. Os 2 jogos contra o Atlético Paranaense e Santos, a soma é positiva. Normalmente a gente voltaria em 2 jogos fora com 0 pontos. A gente vai voltar com 3. Tá? Poderia ter voltado com 4, mas vamos voltar com 3. Já não é de tudo ruim. Só não pode perder ponto na arena mais. Tá? Então, não achei o jogo do Corinthians hoje pavoroso. Horrível. Não achei. Tá? Achei que o Corinthians, degrauzinho por degrauzinho, tá dando uma melhoradinha. Tá? Ainda é pouco. Mas com a janela aí, de repente, o time pode dar uma arrancada. Vamos ver. Pra pelo menos a gente sair de perto da zona de rebaixamento, que ninguém merece. Né? Agora a gente tem que secar para América e Goiás não vencerem, que são os times que podem nos passar na classificação e nos jogar na zona de rebaixamento. Então, apesar que ainda acho que ser 12ª rodada, zona de rebaixamento com o time que o Corinthians tem com o futebol apresentado, não acho que isso seja uma preocupação para agora. 2020, mais ou menos, nessa rodada, o time estava na zona de rebaixamento, eu estava apavorado, porque eu vi um time medonho em campo. Não é a situação de hoje. O time não é medonho. Também não é nenhum timaço. Mas tem que evoluir, tem que fazer ponto em casa, tem que continuar a evolução, continuar melhorando. Entendeu? Se vencer bem o Liverpool quarta-feira, se vencer o Bragantino no domingo, você já dá aquela respirada. Aí você vai pro mata-mata da Sul-Americana, aí você vai pro jogo com a América. Você vai com mais moral, entendeu? Então é assim que eu penso, tá? Então deixa aí seus destaques nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. A gente precisa chegar nesses 1000 inscritos logo. E obrigado por quem ficou até aqui no vídeo. Até a próxima.